Hoje a gente vai discutir de maneira objetiva sobre marketing de conteúdo e marketing de relacionamento, né? Muitas pessoas falam que o marketing de conteúdo é coisa do passado, digamos assim, que a atualidade ela tem focado mais no marketing de relacionamento. E isso é algo que é muito interessante porque, na verdade, existe uma complementação dessas duas modalidades de marketing. O que é o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo é aquele que é focado principalmente na geração de conteúdo. E quando eu falo geração de conteúdo, é aquele conteúdo que vai ter um valor para o seu seguidor, que vai ter um valor para o seu futuro paciente. Né? Então, não é aquele conteúdo que você faz simplesmente superficial. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente na classe médica, por uma questão ética, às vezes a gente fica com receio de falar tudo que a gente tem que falar sobre o conteúdo, a gente fica com receio de passar a mensagem que a gente gostaria de passar, né? E eu gosto de fazer muito analogia. Uma das coisas que a gente, como médico, é muito interessado chama-se investimento, investimento financeiro, né? E quando você vê o conteúdo de alguma página relacionada a investimento e esse conteúdo é superficial, ou seja, é algo que não aprofunda, que não vai lá no fundo, você vai seguir essa página? Não, você não vai seguir. Quando você entra nessa página, quando você vê mais coisa motivacional, mais coisas que estimulam, mas que não adentram no conteúdo, você vai seguir, vai gerar um vínculo com essa página? Não vai, né? Então, quando a gente fala em conteúdo, a gente fala em conteúdo denso, né? E esse conteúdo, obviamente, engaja. Então, o marketing de conteúdo, né, ele tem habitualmente curtidas, comentários, tem até conversão, né? Ele constrói uma autoridade. Então, quando você faz o marketing de conteúdo, a pessoa começa a te enxergar, né, como uma autoridade naquele assunto, como especialista naquele assunto. Por exemplo, uma coisa que eu falo que a rede social traz muito são pseudo-especialistas. Por que pseudo-especialistas? Porque às vezes as pessoas não conhecem, né, profundamente sobre determinada coisa, não conhecem sobre determinado conteúdo, e ela simplesmente por começar a falar é vista como uma autoridade naquilo. Então, às vezes, na cabeça de alguns seguidores, alguma pessoa começa a falar sobre endometriose. A pessoa às vezes nem tem o foco profissional direcionado assim para aquilo de maneira mais profunda, mas por ela falar sobre endometriose de maneira um pouco mais profunda na rede social, na cabeça do paciente, quando em uma roda de discussão começam a falar sobre endometriose, na cabeça da pessoa vem aquele profissional. E ela fala, porque na rede social do Dr. Murilo ele falou sobre isso, sobre aquilo, isso quer dizer que você está se tornando uma autoridade naquele assunto. Mas eu chamo de pseudo-autoridade porque é simplesmente uma questão, da maneira como você aparece na rede e não por uma maneira em que você atua, necessariamente. Então, o marketing de conteúdo ele foca mais nesses pilares. Quando a gente vai para o marketing de relacionamento, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou fazendo meu café, viu? Eu gosto do café matinal, café sem açúcar, né? Que a gente consegue diferenciar o grão do café. Com o passar do tempo a gente vai habituando. E deixa eu te falar uma coisa, como é bom a gente saber diferenciar o sabor do café, o sabor do grão do café. Isso antes, quando eu colocava açúcar, para mim qualquer café era a mesma coisa, né? E hoje eu tenho uma percepção completamente diferente nesse sentido. Agora eu também não tomo café o dia todo não, eu tomo geralmente café mais pela manhã. À tarde, se eu tomar, geralmente eu fico com um pouco mais de insônia. Bora lá, o marketing de relacionamento, né? Como o nome já fala, já é sugestivo, ele foca muito no relacionamento. O foco dele é no relacionamento. Então, o grande objetivo do marketing de relacionamento é gerar uma aproximação,
e uma fidelização daquele seguidor. Né? É fazer com que o seguidor, além de te enxergar como autoridade, goste de você. E por que que algumas pessoas, às vezes, comentam que o marketing de conteúdo está ultrapassado, que hoje é o marketing de relacionamento? Porque tem muitas pessoas produzindo conteúdo na internet. Se você colocar no Google, se você colocar no YouTube um determinado tema, como eu falei, endometriose, vai aparecer milhares de informações. Eu costumo falar que tudo que você precisa, você vai encontrar na internet. Tudo que você precisa, você vai encontrar na internet. Então o conteúdo está lá. E o que vai fazer, né? O que você vai ter de gatilho para que aquela pessoa se torne seu paciente, se torne seu cliente? O relacionamento. E além de fazer, né, com que aquela pessoa desperte o desejo de se tornar seu paciente, se tornar seu cliente, ela vai ser fiel a você. Às vezes, um paciente que passou a te seguir na rede, ele fortalece aquele relacionamento através desse marketing que você pode utilizar nas redes sociais. Né? Às vezes, você atua na recompra, é a recorrência. Quando a gente fala em mercado, o foco hoje é sempre a recorrência. Por exemplo, quando a gente vai falar de empresarização, né, um dos pilares que a gente vai trabalhar aqui também no Clube 522, né, você acha que o foco da Rede Globo é o Big Brother Brasil, porque fatura milhões e milhões? Não. O foco da Rede Globo, né, ao meu ver, obviamente, é a recorrência do Globoplay, da assinatura do Globoplay, que às vezes parece pouco para as pessoas, né? Às vezes parece pouco para as pessoas, mas quando você soma quantos milhões de assinantes tem na Globoplay, e aquilo gera uma rentabilidade todo mês. Por exemplo, para nós médicos, né? Para nós médicos, a imprevisibilidade da receita é um calo muito grande. Então, quando você faz o marketing de relacionamento, às vezes você cria programas e a pessoa que já te conhece, que já conhece teu produto, já conhece teu serviço, já conhece o seu trabalho, pode recomprar outros produtos ou manter a regularidade de você. Esse é o foco do marketing de relacionamento. E aí está a chave da previsibilidade da nossa receita. Porque senão a gente fica à mercê daqueles pacientes novos que venham surgir. Daqueles pacientes novos que venham surgir. Né? Então, marketing de relacionamento, ele é muito importante porque às vezes, hoje, ele vai te diferenciar e te conectar com as pessoas. E qual o grande segredo dessa conexão? É que vai conectar com você pessoas de acordo com o perfil da tua comunicação. E se isso for intencional, você vai ter os pacientes com o perfil que você deseja no teu consultório. Às vezes você nunca teve aquela impressão de, nossa, que paciente chato, nossa, esse paciente, enfim, e chegou em casa, né, com aquele pensamento de que você atendeu somente paciente, né, que você atendeu somente paciente que talvez não agrade, não é seu perfil, você está atraindo da maneira errada. Algum problema está na sua comunicação que você atrai aquele perfil. E deixa eu te falar uma coisa. Quando chega um paciente fora do seu perfil e ele gosta do seu atendimento porque você falsamente, né, agrada aquela pessoa ela está no meio de pessoas que se conectam com ela. Ela tende a fazer o marketing boca a boca a pessoas com o mesmo perfil dela. E vem mais clientes, mais pacientes para você com perfil indesejado. Então, o marketing de relacionamento ele é fundamental também para selecionar o perfil de paciente, o perfil de pessoas que você pensa em ter no consultório. Qual é o grande problema, né? Qual é o grande problema, qual é o grande calo que a gente como médico tem? Essa caneca aqui é uma das que eu mais gosto, né? Foi uma paciente que me deu, e aí, né,
Aqui, ó. Super médico, Dr. Murilo. Aí tem escrito aqui: nem todo herói usa uma capa. Alguns, como você, usam jaleco. Gratidão por tudo, né? Gratidão por tudo. Então eu gosto muito de usar essa caneca de manhã, porque quando eu vejo, dá aquela energia positiva, a gente já começa o dia positivamente, né? E aí a gente, na reprodução, né? Eu trabalho com reprodução humana, a gente trabalha muito com esperança, com expectativa, e essa positividade que a gente tem é muito importante para a gente conseguir vencer todas as batalhas que a gente tem durante o dia. Porque eu falo a gente vencer, porque eu não consigo ficar fora e me sentir apático à dificuldade, à luta de cada paciente. Então, durante o dia eu acabo recebendo e absorvendo, né? Não sei você na rotina diária, mas eu vivo o tratamento de cada paciente, vivo a dor de cada paciente verdadeiramente. Então eu absorvo muita energia negativa, né? E para isso eu tenho gatilhos para ativar a minha positividade. Né? Um deles é atividade física, então assim, eu pego toda aquela energia que eu adquiri no dia e tiro através do suor, através do esforço, através do cansaço físico. Isso é fundamental. E eu utilizo gatilhos motivacionais. Um deles é essa xícara, né? Essa caneca que eu vejo todo dia de manhã. Voltando, né? Deixa eu tomar aqui mais um golinho de café. Voltando, o grande problema dos médicos, né? Médico geralmente não tem tempo para nada, né? Naquela correria do dia a dia, enfim, né? Cada médico tem suas dificuldades e peculiaridades, mas eles querem fazer somente conteúdo quando atuam na rede social. Eles não pensam estrategicamente em como associar as duas estratégias, né? Então, na grande maioria das vezes, o médico ele só quer gravar conteúdo. E existe um contexto chamado síndrome do especialista, que você acha que o que você sabe é algo que todo mundo tem que saber. Então, às vezes, você fala difícil pelo conceito pré-formado de que as pessoas já sabem o básico, mas as pessoas não sabem o básico. Pense que você está conversando com um advogado. A primeira palavra que ele fala, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Não entendo nada do vocabulário desse povo. Né? Pense que seu paciente está conversando com um advogado e você é um advogado. Então, você precisa falar do conteúdo elementarmente. Mas não é só o conteúdo, porque o conteúdo, como eu citei como exemplo, você acha em qualquer lugar. As pessoas acham em qualquer lugar. Né? O teu conteúdo, o teu seguidor, ele aprende no seu Instagram, né? E marca, às vezes, com aquele médico inexperiente quando você posta só conteúdo. Por quê? O que faz uma pessoa, né, fazer isso? Né? O que faz uma pessoa fazer isso? Por exemplo, eu trabalho com reprodução humana, tem médicos lá na clínica onde eu atuo que já atendem há mais de 10 anos, né? Tem uma vasta experiência em reprodução, né? Enfim. E não me colocando assim abaixo tecnicamente, né? Eu acho que a experiência conta muito para qualquer área da medicina e eu sou uma pessoa muito séria, muito dedicada no que eu faço. Mas quando uma médica externa que acompanha uma paciente regularmente indica um médico numa clínica, né? O que faz essa pessoa marcar uma consulta com um outro médico da mesma clínica e aparentemente que tenha menos experiência? Então, se você postar só marketing de conteúdo, se você postar só conteúdo, né, a pessoa vai aprender no seu Instagram, mas ela vai ir para a página da outra pessoa e se ela gerar um relacionamento lá, ela vai marcar com uma outra pessoa. Ela não vai marcar consulta com você. Né? Qual seria uma solução para isso? Né? Para esse problema, essa cadeia lógica que eu acabei de falar com vocês. Né? Você associar o marketing de conteúdo para evoluir a percepção de conhecimento daquele seguidor, associado a um marketing de relacionamento, a pontos de conexão que você tem com aquele seguidor. Né? E isso
aumenta o desejo da pessoa resolver não o problema dela de infertilidade, de endometriose, por exemplo, que é minha área de atuação, mas ela sente a necessidade de que tem que ser você que vai resolver, porque ela criou um relacionamento, ela fortaleceu a confiança, Um outro exemplo que eu dou, claro, né, o que faz uma pessoa fazer aí estou dando um exemplo no contexto de reprodução, né? O que faz uma pessoa, e eu vou dar muitos exemplos de reprodução porque são exemplos meus, exemplos práticos, exemplos testados e validados. Tudo que eu gosto de falar, só um parênteses aqui, né? Eu gosto de validar. Então eu não gosto de ficar nesse negócio de teoria, eu gosto de testar, porque nada melhor do que a prática. Então alguém me falou, me deu alguma ideia, me deu algum insight, eu falo, vixe, como é que eu vou testar isso? Eu testo. Qual a metrificação que eu vou utilizar para avaliar se deu certo ou não? O nome disso na empresarização chama-se MVP, mínimo produto viável. Então primeiro você faz um teste, né? Depois que você valida, você amplia a escala daquele teste, porque se você já entrar com a escala ampliada, você pode acabar tendo um prejuízo. E aí você perde a oportunidade de fazer, né, ajustes na fórmula inicial para que quando você atue, você acabe tendo o melhor resultado possível, né? Tendo eficiência naquela prática que você teve. Então, o que você faz, né? O que faz uma pessoa fazer o tratamento com o médico, fazer a transferência com esse médico, ter o resultado positivo de primeira. Então, a paciente, na reprodução, ela teve o objetivo dela e conquistou o sonho dela, né? E aí uma amiga dela, né, viu o resultado dela, ficou animada e agora quer fazer tratamento também, quer fazer nessa clínica porque deu certo. Ao invés dessa paciente indicar o médico dela, ela te indicar. O que faz uma paciente fazer isso? O que faz uma paciente fazer isso? E eu ainda falo mais, essa paciente teve uma boa experiência com esse médico que ela fez o tratamento. Não foi uma experiência ruim. O que faz isso? O que faz uma pessoa fazer isso? Chama-se marketing de relacionamento. Ela se sente tão próxima de mim nas redes sociais, que ela parece que me conhece, parece que conhece minha história. E aquilo de alguma forma conectou com ela no decorrer do processo dela. Ela provavelmente me conheceu através da clínica, não me conheceu antes, já estava em tratamento, não quis modificar o médico, né? Apesar de ter tido uma boa experiência, eu acabei assumindo uma posição de privilégio no subconsciente dela. Então, quando você fala, né, em reprodução no contexto dessa paciente, por exemplo, né, vem o Dr. Murilo na cabeça. Bom dia, Erivelton. Você também é um dos que fazem o sol acordar, né? O negócio bom é quando você acorda o sol. Quando o dia já começa e você olha para frente assim, o sol está começando, você fala, meu filho, eu já comecei aqui, tem tempo. É um prazer enorme ter você aqui. Então isso é o benefício do marketing de relacionamento. Isso é o benefício do marketing de relacionamento, né? E aí, deixa eu tomar um copinho com água. E aí a gente parte para a relação de custo-benefício, né? E nessa relação de custo-benefício, o que é mais trabalhoso? Você conquistar um novo paciente, você evoluir a percepção relacionada ao assunto, você utilizar gatilhos para tentar converter, ou você fazer um paciente que já te conhece, já tem um grau de satisfação, recomprar de você, manter ele na recorrência, utilizar ele, né? E quando eu falo não é negativamente, é pela boa experiência gerada,
você utilizar ele como um vendedor seu, te indicando para as pessoas que precisam. O que é mais caro? Você trazer uma pessoa nova, isso para você, ou você trazer uma pessoa que já te conhece? Convencer uma pessoa que já conhece o seu trabalho, já conhece você? Obviamente que é muito mais barato você trazer uma pessoa que já te conhece, uma pessoa que vai indicar, que vai fazer um marketing gratuito para você. Então, o marketing de conteúdo, né, ele quer inicialmente atrair a audiência. Então, você está com um problema e vê alguém falar sobre isso, você vai querer saber mais, né? Então, sei lá, você está com, você quer comprar um imóvel. Você vê uma pessoa falando dessa questão de compra e venda, aparece na sua página, né? A pessoa falando, não, para comprar um imóvel é importante você assinar um documento, porque senão você vai cair em golpe. E você, opa, gostei, peraí, aí você segue a página. Você vai querer saber mais, você vai atrás. Então isso acaba atraindo a audiência. Quando você quer saber sobre investimento, qual página que você segue? Aquela que aprofunda no conteúdo ou aquela que o conteúdo é superficial? Naquela que aprofunda. Né? Existe o gatilho de reciprocidade e às vezes a gente fica com medo de dar informação. Quando você dá uma informação e gera um conteúdo de valor, a pessoa de maneira recíproca, a depender desse valor que você gerou, a pessoa fala, cara, essa pessoa já me ajudou tanto, já me esclareceu tanta dúvida, que eu tenho que marcar uma consulta com ele. Ela sente como se fosse um papel dela, um exemplo claro de reciprocidade. Vamos supor lá que você estava na sua escola, eu sou da época do ginásio, tá? Desculpa denunciar um pouco minha idade, não sei se você é dessa época do ginásio aí também, mas teve uma vez que uma pessoa, um colega, né, me ofereceu um pastel de queijo, eu sou fã de pastel de queijo, né, me ofereceu um pastel de queijo, e aí é, e aí, beleza, eu aceitei pastel de queijo. No outro dia, a pessoa estava lá sem lanche, eu comi o lanche. O que eu senti? Eu senti a obrigação de ter que oferecer uma coisa para aquela pessoa também. Era obrigação de verdade? Não, mas eu tinha obrigação moral. Isso chama-se gatilho mental da reciprocidade, uma arma de persuasão, né? A indústria farmacêutica dá amostra grátis por quê? Porque ela gasta bilhões de reais anualmente, né, com amostra grátis. Porque às vezes é uma, duas caixas que você dá para aquele paciente, mas ele está usando a medicação, é aquela mesma medicação, ele vai e segue. E assim, eu já dei a amostra grátis, né, e a paciente chegou para mim, doutor, eu posso continuar com essa medicação? Eu falei, pode, claro. Eu vou continuar com essa marca, tá? Porque eu me dei bem com ele. Eu tenho medo desse negócio de genérico, de mudar a marca. Eu acho que tem diferença. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, olha o poder que tem da amostra grátis, de gerar uma reciprocidade. Né? E aí você dá uma caixa, às vezes a paciente passa 10 anos usando a mesma medicação por conta de uma amostra grátis que você disponibilizou lá atrás. Né? Além de educar e informar, né, porque a gente sabe que tem muito conteúdo aí na internet, tem muito conteúdo que fala coisas que talvez não sejam fidedignas. Então, o grande X da questão é poder educar e informar pessoas com informações fidedignas. Né? Quais são as dificuldades gerais que a gente tem como médico? Falta de tempo. Cara, você atende, você está no plantão, horário livre, né? Às vezes você não quer ficar gravando. Isso é trabalho. Então programe um momento na sua semana para você gravar, né? Você tem que entender minimamente as coisas para ter discernimento e saber o que é certo e errado, porque senão você vai entregar aquilo para uma pessoa, a pessoa vai fazer o que quiser, você não conhece, você vai seguir o que ela falar e seu resultado pode ser abaixo do esperado. Lembre-se que a rede social ela dissemina informação muito rápido. Se for uma informação negativa não fidedigna, quem vai pagar o preço vai ser você. A consequência vai ser sua desse processo como um todo. Né? A consequência vai ser sua desse processo como um todo.
as redes sociais é um espaço em que as pessoas expressam a opinião livremente. Então, a depender da forma que você expresse o seu conteúdo, você tem que estar aberto e ter inteligência emocional para as opiniões que vão vir. Porque estando à distância, é muito fácil você vir aqui e criticar e falar qualquer coisa. E às vezes você vê comentários que são de fato inapropriados. É diferente uma pessoa falar olho no olho e uma pessoa falar à distância, porque a distância, assim, desculpa, mas não vai ter nenhuma implicação. O conflito, assim, eu não estou vendo a expressão, eu não estou vendo o conflito que eu vou ter com o outro. Às vezes tem pessoas que vê você dando uma resposta, às vezes um pouco mais acalorada, a pessoa dá risada do outro lado. Mas se fosse olho no olho, não seria a mesma coisa. Então a gente tem que estar aberto e ter inteligência emocional para lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de questionamento, né? E as redes sociais, elas podem ser altamente viciantes e envolventes e você passar a ser consumidor e ficar consumindo inapropriadamente, né, a rede social, ocupando o seu tempo, que na verdade poderia ser um tempo que você estava produzindo conteúdo, né? Como fazer um marketing de conteúdo, né? E associar, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, com marketing de relacionamento e eu vou dar alguns exemplos, né? Primeiro, definir o público-alvo, muito importante, porque você não vai falar sobre fertilidade, por exemplo, para uma mulher acima de 40 anos, como para uma mulher abaixo de 35 anos. Por quê? Existem peculiaridades, né? Existem pontos em comum que são peculiares a pessoas de 40 anos. Abaixo de 35 anos tem outros contextos, tanto relacionado à fertilidade como relacionado à vida pessoal. Então, a maneira que você vai abordar o tipo de tratamento e os riscos é diferente. Por exemplo, acima de 42 anos, metade das mulheres não vão conseguir ter um filho nem com FIV. Isso é um conteúdo. Abaixo de 35 anos, a maioria das mulheres vão conseguir ter um filho. Às vezes precisando de FIV, mas a maioria vai conseguir ter um filho. Só que as mulheres de 30 a 35 anos, na grande maioria das vezes, está pensando em formação acadêmica, estabilidade financeira, em outras coisas. Então, às vezes, o foco da comunicação é no congelamento de óvulos. E não necessariamente, em tratamento para engravidar. Porque aos 30, 35 anos na mulher moderna, você tem que preservar o futuro sem tirar a liberdade dela de exercer o papel social que ela deve exercer. Então o conteúdo é diferente a depender. Ter uma linha editorial, isso é fundamental. Quais conteúdos que você vai falar? E você não deve falar de tudo. Por exemplo, quando você quer saber sobre investimento, você entra numa página, você quer que lá esteja falando de construção civil, você quer que lá esteja falando de time, você quer que lá esteja falando de marca de bolsa. Não, você quer ver sobre investimento. Então você tem que ter uma linha editorial de conteúdos que são conectados com o tema que você deseja. Com o tema que você deseja, né? E tem duas formas de você atrair as pessoas. Você pode atrair as pessoas pela dor ou pelo sonho. Por exemplo, você pode, quando você fala de infertilidade, de reprodução humana, você pode atrair a paciente pela dor de não conseguir ter um filho, pelo sentimento de vazio, pela solidão, pelo conflito conjugal, ou você pode atrair a pessoa pelo sonho de conseguir algo que é sagrado, que é ter um bebê. Então você pode utilizar esses dois focos como, né, um alvo para atrair determinado paciente. Você pode promover seu conteúdo organicamente, através de tráfego pago, através de colaborações e afiliados, e é muito importante você metrificar o resultado. Lembrando que o marketing de conteúdo, muitas vezes, né, é metrificado pelo engajamento, curtida, comentário, né, enfim. Curtida, comentário, enfim. Algumas diferenças, eu fiz uma tabelinha aqui só para sistematizar, né?
o marketing de conteúdo, ele tem um foco na criação e distribuição de conteúdo de valor. Então, sempre faça algo de valor, senão você está perdendo seu tempo. Tá? O marketing de relacionamento, ele está focado em relacionamento um pouco mais duradouro. Né? O conteúdo, ele está focado na comunicação através do conteúdo. O relacionamento, ele está focado no relacionamento individualizado, num processo mais restrito. Né? O conteúdo ele está com foco na conscientização do problema e às vezes na primeira compra. Você quer atrair para a pessoa comprar para você da primeira vez. E o relacionamento tá focado na fidelização e na recompra, na recorrência. Né? As métricas do conteúdo ele está focado, né? As principais estão relacionadas a engajamento e a métrica do marketing de relacionamento está focado na satisfação do cliente. E aí tem alguns índices que a gente vê o grau de satisfação. Está focado no índice de fidelização. O quanto esse paciente, né, por exemplo, esse cliente, ele foca em consumir seu produto. Por exemplo, ele só vai na tua clínica porque é no mesmo bairro dele ou ele mora em Águas Claras, por exemplo, e vem aqui no Lago Sul somente para uma consulta, né, mesmo quando precisa. Então isso tá, mesmo tendo um consultório perto da casa dele. Então isso está relacionado com o índice de fidelização e na taxa de recompra, né? E na taxa de recompra. Quando a gente vai um pouco mais profundo no marketing de relacionamento, né? Isso é uma das maneiras que diferencia você nesse mercado já saturado. O mercado da medicina está muito saturado de todos os profissionais. Então, o nível de relacionamento que você gera hoje é o que te diferencia. Mas você tem que fazer o que todo mundo faz, que é gerar conteúdo também. Né? E o que gera relacionamento? Né? O que vai gerar relacionamento? O que gera relacionamento são os pontos em comum que você tem, com aquela pessoa. Então, por exemplo, se aquela pessoa gosta de cachorro e você viu por alguma coisa na página dela que tem muito cachorro, se você também gosta e você falar de cachorro, você vai começar a gerar uma afinidade e a pessoa vai gostar de você. A pessoa vai gostar de você. Né? E é muito importante você utilizar a verdade, porque senão em algum momento a outra pessoa vai como se um amigo seu tivesse te traído, tivesse quebrado sua confiança. Você gera um sentimento pior. E quando você gera um sentimento pior com inverdades, o que reflete? Reflete em uma pessoa que vai denegrir a sua marca, que vai falar mal de você. Então, nunca deixe de fazer as coisas com a verdade. Porque se você utilizar inverdades, você vai se prejudicar e vai fazer com que o marketing atue contra você. Né? Tem uma gestão de expectativas, né? Porque a maneira que você se relaciona na rede vai fazer com que o paciente gere uma expectativa. Então, por exemplo, se aqui na rede você é uma pessoa que é muito humana, que você é muito próxima, isso gera uma expectativa. Quando a pessoa marca com você, se você não corresponde a essa expectativa, tem uma quebra de impressão. E isso é um sentimento negativo. E a pessoa vai falar mal de você, vai sentar enfim, na roda de amigas e eu fui numa consulta com o Dr. Murilo e eu achava que ele era assim, mas ele não é assim. Aquilo não é verdade, aquilo que ele fala na rede. E às vezes outras coisas que é verdade, ela passa a duvidar. Imagine que uma pessoa, um amigo, uma pessoa próxima a você quebra a sua confiança. Por um tempo, até reconstruir aquela confiança, a pessoa vai duvidar de tudo que você vai falar. Né? Então, ter essa gestão de expectativa é muito importante. E aí vem um tema que vai ser de uma próxima live, né? De você utilizar perfil de personalidade para a sua comunicação. Por exemplo, tem um perfil de personalidade que é o dominante, que ele não gosta de enrolação, tem que ser direto. Então, se você ficar explicando detalhes por detalhes do tratamento, ele não vai se interessar.
né? Tem uma pessoa que é analítica, eu sou completamente analítico, que gosta de saber tudo de tudo. Isso é um prazer que eu tenho, né? E se você não explicar tudo com detalhes para o analítico, ele também não vai comprar. Então você tem que usar estratégias para entender o perfil de personalidade, para alinhar e adequar e ter uma gestão de expectativas. E ter uma gestão de expectativa. E como é que você vai fazer um marketing de relacionamento? Primeiro, identifique pontos em comum. E você vai focar nesses pontos em comuns, porque isso gera afinidade, gera gosto. Pode ver, a maioria dos seus amigos tem pontos em comum com você, tem pontos de afinidade com você. Integre a rede social com o seu profissional. Por exemplo, antes da consulta, a paciente ela preenche um questionário, né? Nesse questionário pergunta as redes sociais. Então, assim, antes das consultas, eu dou uma olhadinha na página da pessoa, se for aberta, vejo pontos em comum que ela tem comigo, né? De gostos eventuais, políticos, de, enfim, hábito de vida, estilo de vida, atividade física, se gosta de animais, né? Qual tipo de animal que ela gosta, se gosta de viajar. Então isso às vezes a rede social denuncia para a gente, né? Às vezes a rede social denuncia o que você não gosta. Então, por exemplo, aleatório, se tem lá a pessoa falando que gosta de um determinado político, provavelmente ela não gosta do outro. Então, às vezes, ela denuncia o que você não gosta, né? Ela denuncia o que você não gosta. Eu vejo que eu conversei com ela, porque às vezes ela acaba me falando algumas coisas da história dela que é relevante ali antes, né? Ali antes dela chegar na consulta, às vezes ela fala alguma coisa que eu já abordo na consulta de maneira mais intencional. Né? Chamo pelo nome, não somente ela como marido. Existe coisa mais interessante do que chamar uma pessoa pelo nome? Não tem. Então, eu falo muito o nome do paciente, do parceiro numa consulta, para gerar essa fidelização como um todo. Né? Você pode gerar, né, conteúdo em que direciona você pelo direct. Por exemplo, teve uma campanha que eu fiz que foi bem legal, né? E eventualmente eu repito essa campanha, que eu falava assim sobre preservação da fertilidade, dava algum conteúdo e botava uma caixinha. Me fale sua idade, o número de filhos que você pretende ter, que eu vou falar a chance que você tem de atingir seu objetivo familiar. Então, algumas pessoas falavam, né? E aí o que eu fazia? Eu respondia no direct a chance que ela tinha de atingir o objetivo familiar e a chance que ela não tinha, e algumas estratégias pontuais que ela poderia utilizar, né, para melhorar esse contexto. Uma delas é o congelamento de óvulos. E às vezes a pessoa começava a conversar ali, e eu começava a conversar com a pessoa de maneira mais individual. Então, isso é um marketing de relacionamento. Quando você pega pessoas, seguidores, joga para um grupo de WhatsApp, um grupo restrito, por exemplo. Isso é um marketing de relacionamento, porque você faz com que você tenha exclusividade naquele contexto. Então, o segredo é você associar o marketing de conteúdo, de geração de valor, de evolução da percepção de conhecimento daquele seguidor, daquele lead, daquele potencial paciente e trazer para o marketing de relacionamento. Porque além da reciprocidade pelo que você gerou de conhecimento para aquele seguidor, você vai ter, por outro lado, né, uma pessoa que gosta de você, que tem afinidade por você. Principais problemas hoje que a gente tem na área médica chama-se relacionamento médico-paciente inadequado. Então isso faz parte também da geração de valor na relação médico-paciente. Esse tema é um tema que a gente poderia ficar aqui falando 1, 2 horas, porque eu trabalho muito essa questão de relacionamento, eu foco muito no relacionamento, não à toa que meus pacientes, na grande maioria das vezes, são e têm o sentimento de amizade, de proximidade. Se precisar de mim, eu estou sempre à disposição deles. Então, existe essa proximidade, existe esse relacionamento.
e algo que eu gosto muito de valorizar é resolver o problema. Porque não adianta de nada você ter um relacionamento, mas se você não executar e não ter uma atuação voltada para aquilo que originalmente você se propôs. Então a gente tem que também ser resolutivo e resolver o problema do nosso paciente, porque isso, na verdade, é o que vai estar no centro de tudo.